Chamada, então, Luana. Presente. Luísa. Eu. Luísa. Eu. Manuela. Marcela. Mariana. Aqui. Mariana. Mariane. Aqui. Milena. Milena Cardoso. Aqui. Milene. Miriam. Presente. Natália. Presente. Sara. Aqui. Tatiane. Vitória. Eu. Yuri. Presente, professor. Beleza. Vamos lá então, gente. Como é que ficou da última aula? Dúvidas? Alguma coisa perdida? Eu não fiquei com nenhuma dúvida. Nada? Não, eu consegui fazer toda a lista. Não surgiu nenhuma dúvida. Já fechou toda? Fechei. Ótimo. Eu estava fazendo a lista agora, antes da aula, e só falta fazer o número 8. Só que na 13 eu fiquei com uma dúvida no ângulo. Sei lá, na minha Deixa eu cabeça ver tem que ser aqui. 30 graus. Só que pelo jeito tem que ser 45. Aí eu não entendi como que vai ser 45. Isso, naquela questão 3, podemos começar por aí, então? Na questão 3, vocês têm ali um triângulo retângulo em A. Deixa eu ver se eu tenho a figura aqui. Eu vou capturar a figura aqui. Aqui então, gente. O enunciado já informa que o triângulo é retângulo em A, então aqui tem um ângulo reto. E o ângulo alfa é aqui, 120. Esse lado AB e o lado AC medem 1, então eu tenho um triângulo isósceles, certo? Nesse primeiro momento, a pergunta é essa daqui, né, o X. A sugestão é, esqueçam esse triângulo aqui de baixo. Né? O senhor não está apresentando, né? Ah, parei, verdade. Faltou só esse detalhe. Agora sim, né? Agora sim. Tá, então, vejam aí. Aqui é o triângulo, a parte que mede x, que é a pergunta, o ângulo reto, e os lados, né, que medem 1, né, que é o triângulo que ele diz aqui, pela informação, é um triângulo isósceles. Primeiro eu vou propor que vocês tentem olhar só para o triângulo grande, triângulo ABC, que é o triângulo retângulo. Né? Já que ele tem lados iguais aqui, é porque o ângulo, isso vai ter como conclusão, eu posso garantir que o ângulo C e o ângulo B medem a mesma coisa, porque os lados são iguais. Ok? Já entendi tudo. Foi? Foi o porquê do 45? Sim. Então aqui 180 no todo, aqui mede 90, os outros 90 vai ficar dividido entre C e B de forma igual.
né? Então aqui 45 no C e 45 aqui embaixo no B também. Bom, e aí depois é que aí entra, aí esquece essa parte aqui de cima e trabalha só com a parte de baixo. Certo? Tranquilo? Para mim, sim. Ficou claro todo mundo? Alguém com dúvida nisso daí? Ou alguma outra questão que possa ter ficado dúvida? Agora a gente vai, claro, vai ver a lei dos cossenos, também vai ajudar no geralzão, né? Mas enquanto isso, se tentaram fazer alguma questão que não tenha dado certo, deixa eu pegar aqui. Bom, nós vamos para a lei dos cossenos agora. Provavelmente vocês já devem lembrar alguma coisinha, pelo menos alguns, né? Então aqui eu tenho um triângulo. Eu novamente não vou me deter na demonstração, tá? Porque a demonstração vocês já têm em vídeo lá e tem vários vídeos que vão explicar de onde sai isso. Eu vou me deter especificamente na aplicação dessa fórmula, explicar o que é, como que é, o que a gente vai fazer. Bom, então vejam aqui o seguinte. Primeiro tem algumas informações aqui que não são necessárias, que elas são, digamos assim, importantes para ajudar na demonstração, que é essa divisão aqui, né, geração dessa altura do triângulo. Isso vocês podem depois, se quiserem, eu posso esclarecer também, mas ou pelos vídeos que tem ali à disposição no material. Isso aqui não nos interessa, nem isso. Aqui X também não. Bom, então aqui é o seguinte, o que nos interessa nesse caso? É importante chamar a atenção que a lei dos cossenos, ela está relacionada com o teorema de Pitágoras, né? Dizem até que o Pitágoras, digamos que se apropriou desse conhecimento da lei dos cossenos, e a partir daí ele criou o teorema, aquilo que a gente conhece hoje como o teorema de Pitágoras, né? Então, na verdade, isso aqui é mais antigo, porque ele funciona para qualquer tipo de triângulo. E o teorema de Pitágoras é só para o triângulo retângulo, porque é um caso particular da lei dos cossenos. O que a gente tem aqui? Se vocês quiserem fazer uma ligeira comparação, teríamos, digamos, aqui um triângulo muito mal feito, um triângulo retângulo. Peço a boa vontade de vocês para enxergarem um triângulo retângulo certinho aqui. Aqui então está o ângulo reto, e a gente já sabe que aquele lado que está oposto ao ângulo reto é a hipotenusa, certo? E quando eu aplico isso no teorema de Pitágoras, a hipotenusa fica isolada aqui na frente e os outros dois catetos ficam juntos. Ok? Comparando com a lei dos cossenos, também vai ter um ângulo que vai ser um ângulo de destaque, que pode ser tanto A quanto B quanto C,
E esse ângulo vai fazer com que o lado oposto a ele, então, por exemplo, se eu pegar o ângulo A, está aqui o ângulo A, o lado oposto a ele é esse daqui, que mede, nesse caso, A. Esse lado que está oposto ao ângulo de destaque, ele vai ficar isolado aqui, semelhante, né? A ideia é essa do Teorema de Pitágoras. Só que aqui o ângulo era 90 e já deixava isolado aqui a hipotenusa. Então, recapitulando, repetindo. O lado que está oposto ao ângulo de destaque, quando eu falo ângulo de destaque, quer dizer o ângulo que eu tenho para trabalhar normalmente, né? Eu vou pegar esse lado e vou deixar ele isolado. Depois, aqui dentro, eu tenho os outros dois lados, ao quadrado, somando. Menos 2, que é fixo. Ah, de onde é que saiu? Tem a demonstração lá. Para mostrar de onde saiu menos 2, eu tenho que demonstrar tudo, né? Quem tiver tiver interesse, quiser conhecer, pode procurar comigo ou nos vídeos aí que vocês já têm à disposição. Depois, esse menos 2 multiplica os dois lados que estavam aqui e entra aqui no final o cosseno do ângulo, aquilo que eu estava chamando que era o cosseno do ângulo de destaque, que é o ângulo oposto ao lado que está isolado aqui. Então, o lado que estava isolado era o A, o ângulo oposto, então, é esse ângulo A aqui, então ele vai ficar, vamos calcular o cosseno dele, depois aqui no final. Tanto que se vocês colocarem na calculadora, quem tem calculadora aí, por favor? Alguém está acordado ainda? Eu tenho calculadora. Tá aí a mão? Por favor, então calcula para nós aí. Tá. Depois a gente vai ver e vai chegar a esses resultados, mas o cosseno de 90. Ou para quem lembra de cabeça. Zero. Isso. Tatiane. Bom dia, Tatiane. Te perdeu nos corredores, guria? Veja aqui então o seguinte. Zero. O cosseno de 90 é zero. Então, por isso que quando a gente está trabalhando aqui com o triângulo retângulo, e aquilo que eu falava antes, eu teria aqui menos 2 vezes o B, vezes o C, vezes o cosseno de 90. Como o cosseno de 90 é zero, ele vai anular toda essa parte aqui. E então a gente vai ficar só com essa parte que a gente está acostumado a trabalhar como Teorema de Pitágoras. Mas é por causa disso que eu multiplico aqui, colocaria os outros lados multiplicados com o cosseno do ângulo, oposto a esse que está isolado aqui, que no caso é a hipotenusa, né? Então anula essa parte cá. Então por isso que é aquilo que eu dizia para vocês que é o Teorema de Pitágoras, é um caso particular da lei dos cossenos. Certo? Bom, e aqui tem as variações também, né? Se eu estiver trabalhando com o lado B, o ângulo oposto ao lado B é esse ângulo B aqui. Então, se eu trabalho com o lado do triângulo B, vou deixar isolado aqui o ângulo oposto a ele e trabalho com os outros dois lados. Certo? Ou ainda, se eu trabalhar com o lado que mede C, o ângulo oposto ao C é esse ângulo aqui, C, maiúsculo. Então, se eu deixar o lado C isolado aqui, os dois outros lados, ao quadrado, somando, menos 2 vezes os dois lados, e vezes o cosseno daquele ângulo C, que é oposto a esse ângulo, a esse lado inicial aqui. Tá claro isso, hein? Todo mundo tem alguma ponta de dúvida? É importante chamar atenção, alguma dica, assim, que se fosse possível dar, para vocês, para pensar o seguinte, qual lei usar em cada situação. Na lei dos senos, pensando que eu vou trabalhar com uma igualdade só com dois termos,
as minhas variáveis são 2 lados e 2 ângulos. As minhas informações, digamos. Sendo que só uma delas pode ser variável. 2 lados e 2 ângulos. Se eu tiver os 3 lados, não teria problema. Se eu tiver 2 lados, 2 ângulos, eu consigo descobrir o terceiro ângulo, né? Completando 180. Mas cuidem aqui que naquele caso, e foi um exemplo que a gente fez em aula na segunda-feira, um exemplo que a gente fez informava só um lado e pedia para calcular o segundo lado. O terceiro nem interessava. Então, esse é um tipo de exemplo que a lei dos cossenos nunca vai conseguir resolver, porque se eu estiver precisando descobrir 2 lados, eu ficaria com 2 variáveis aqui na lei dos cossenos. Pelo menos 2, né? Sem falar no ângulo, que pode ser um outro problema. Então, não tem como aplicar a lei dos cossenos. Aqui na lei dos cossenos vai estar em questão sempre 2 lados, o ângulo para descobrir o terceiro lado, ou informa os 3 lados para descobrir o ângulo, também é possível, né? Mas é mais ou menos por aí. Tá claro? Perguntas? Vocês têm no exercício, que está lá no material, isto daqui. Quem poderia ler? Antes que peguem no sono, por favor, então. Um professor de geografia forneceu a seus alunos um mapa do estado de São Paulo, que informava que há distâncias aproximadas em linha reta entre os pontos que representam a cidade de São Paulo e Campinas e entre os pontos que representam a cidade de São Paulo e Guaratinguetá. Eram respectivamente 80 quilômetros e 160 quilômetros. Um dos alunos observou, então, as distâncias em linha reta entre os pontos que representam a cidade de São Paulo, Campinas e Sorocaba, formavam um triângulo equilátero. Já um outro aluno notou que as distâncias em linha reta entre os pontos que representam a cidade de São Paulo, Guaratinguetá e Campinas formavam um triângulo retângulo conforme mostra o mapa. Eu não sabia pronunciar essa cidade, não sei o quê. Guaratinguetá. Isso, não tem problema. Tranquilo. Obrigado. Bom, gente, então, aí tem o mapa. E nós temos uma explicação, digamos assim, mais matemática nesse desenho aqui. Deixa eu tentar diminuir um pouco aqui, para encaixar os dois em si. Tá? Então, vejam aqui, a pergunta do enunciado pergunta o seguinte. Cadê? Com essas informações, os alunos determinaram que a distância em linha reta entre os pontos que representam a cidade de Guaratinguetá e Sorocaba, em quilômetros, é próxima de... Então, a pergunta é quanto que dá Sorocaba, Guaratinguetá. É essa daqui que é a pergunta. Veja aqui, o que a gente tem de informação aqui? Eu tenho de informação que está perguntando esse lado do triângulo, eu tenho a informação de quanto mede esse lado e tenho do ângulo. Eu não tenho mais nenhum ângulo. Então, vejam aqui, recapitulando aquilo que eu comentava agora há pouco, sobre qual a diferença entre usar uma lei ou outra. Se eu fosse usar a lei dos senos, eu precisaria do lado e do ângulo oposto. Então, lado D, ângulo oposto 150. Muito bem. Já tenho uma variável. Agora eu tenho que usar outro lado e outro ângulo. Outro lado eu tenho 160. Qual seria o ângulo equivalente a 160, relacionado com 160? Esse ângulo aqui de Sorocaba, certo? Mas eu não tenho como calcular isso. Porque eu não tenho os outros, ou mais um ângulo para poder completar,
ou o enunciado não me diz quanto que vale esse ângulo. E eu não tenho nenhuma informação, digamos que eles medem a mesma coisa, nada. Então eu não posso garantir nada. Então esse é um caso bem clássico de que não vai me adiantar, ou eu não vou conseguir calcular usando a lei dos senos. Tá claro isso? Por quê? Falem comigo, por favor. Por mim tá claro. Tá? Mais alguém? Alguém que não está claro? Deixa eu chamar aqui. Vitória, ficou claro? Ficou sim. Tá bem. Luísa? Sim. Outra Luísa? Sim, professor. Tá, tranquilo? Todo mundo? Bom, então, aquilo que eu dizia para vocês nas outras aulas, eu acho que é importante recapitular. Eu tenho aqui nesse tipo de exercício, como é um problema, né, eu tenho que interpretar o enunciado, eu dividiria em 4 passos. O primeiro passo é a interpretação do problema. Então, vou interpretar o problema, vou ver os dados, a informação, tentar desenhar, coisa assim do tipo. Tá claro isso? Tá ok. Vou para o próximo passo. Identificação dos elementos da figura geométrica, né, na matemática, assim, da transcrição para matemática. Quem é lado, quem é ângulo, quem é lado oposto a quem, tá ok? Muito bem, passamos para o terceiro passo. Agora eu vou identificar qual é a fórmula que eu vou usar e substituí-la de forma adequada. Eu tenho, então, aqui, nesse caso, nesse exercício, eu tenho o lado de 160, eu tenho o lado de 80 e tenho o lado que mede D. Qual desses 3 lados aqui vai ficar na parte isolada da lei dos cossenos? D. O D. Por quê? Porque tu quer descobrir ele? Tá, e que mais que eu posso garantir aí? O que o desenho ou o enunciado faz com que... Porque assim, ó, não necessariamente quem eu tenho que descobrir precisa ficar isolado. Então, não é obrigatório, pode, e até às vezes mas não é obrigatório. O que me faz deixar o... Pode falar, Miriam. Porque ele tá inferior aos 150 graus. Exato. Essa daí é a jogada principal. Obrigatoriamente, como eu só tenho o ângulo de 150, certo? Eu tenho que obrigatoriamente usar o lado oposto a ele, que é o lado que mede D. Tá? Então, quando eu pego aqui a lei dos cossenos, por exemplo, eu vou deixar... Aqui está o ângulo, o lado oposto a ele que vai ficar isolado. Certo? Tranquilo? Perguntas? Eu entendi. Tá. Muito bem. Vamos lá, então, aplicando agora. Eu vou ter, então, aqui o lado isolado, que é o D. Então, eu tenho aqui D ao quadrado, igual a um dos lados, tanto faz a ordem. Então, já vou pedir que mais alguém fique com a calculadora também aí a postos. Menos 2 vezes os lados. E vezes o cosseno do ângulo. Então, cosseno de 150. Bom, quem tem calculadora aí, gurias, vamos lá. Yuri, calculadora, todo mundo? Eu tenho. Vamos lá, então. 80 ao quadrado, 6.400. Agora, o 160 ao quadrado, por favor. 25.600. Aqui, então, eu vou ter menos 160. Não, 160 vezes 160, dá os mesmos 25.600, por acaso, né, claro.
e vezes o cosseno de 150. Aqui o cosseno de 150, a gente ainda não viu, eu já posso colocar aqui quanto que ele vale, que é menos a raiz, o cosseno de 30. Depois vocês vão ver por quê. Ou seja, menos raiz de 3 sobre 2. Isso ou vocês vai estar disponível no enunciado, ou vocês vão poder usar calculadora. Tá? Bom, aqui uma coisa importantíssima. Tá? Talvez vocês vão dizer assim, para que falar isso? É óbvio. Não é tão óbvio. Tem gente que corre o risco de querer simplificar esses 25.600 com esse daqui, porque um está positivo, o outro está negativo, então corta. Mas eu não posso fazer isso porque esse daqui, que está negativo, está multiplicando aqui esse resultado do cosseno. Né? Então, primeiro eu tenho que multiplicar para depois operar, certo? Só para deixar claro. Alguém calcula ali o raiz de 3 sobre 2 com 4 casas decimais, ou se puder deixar todas as casas, melhor ainda. E se puder multiplicar pelos 25.600. Eu tinha uma multiplicação de 2 números negativos, então vai ficar positivo. Quanto que deu aqui? Raiz de 3 dividido por 2, vezes os 25.600. 22.170. E tem mais uns números. Preciso desses números aí também. Vírgula 4. Quanto? Vírgula? Vírgula 25.034. Pelo menos 4 casas aqui, tá, gente? Porque se vocês tivessem trabalhado, por exemplo, com o 1.7, isso vocês podem fazer esse teste para ver que diferença que vai dar isso. Vamos concluir aqui, depois a gente faz já esse teste aqui. Bom, aqui então somando tudo vai dar quanto? Cinquenta e quatro mil cento e setenta vírgula 54, calma aí. 54, 170. Vírgula Tá. 25.034. E agora a raiz disso, porque está ao quadrado, né? Então tem que tirar a raiz. 232. Vírgula 74,50. Tá aí. Então, essa daqui é a distância entre esses dois pontos aqui. Entre essas duas cidades, Sorocaba e Guaratinguetá, em linha reta. Tá? Tranquilo? Foi todo mundo? Alguma parte aí da continha não ficou clara? Natália? Tudo certo. Tá tranquilo, professor. Tá. Sara? Luana? Alguma dúvida? Não. Certo? Então, vamos ver aqui então, só para... Vejam só a diferença que pode dar. Se vocês usassem, eu vou calcular aqui, se quiserem me acompanhar, raiz de 3 é 1.73, 20, 50, 80... Se vocês usassem só 1.7 ou 1.73, vamos pegar 1.73, tá? 1,73 dividido por 2. Isso multiplicado por 25.600. Olhem só a diferença que já dá nisso. A gente resolvendo ali embaixo, achou 22.170. 22.170. Se eu tivesse usado só 2 casas depois da vírgula, eu tinha encontrado 22.144. Tá? Depois, eu vou somar aqui com os 6.400 e somo com os 25.600. E depois eu tiro a raiz disso.
se eu não me perdi nas contas, até claro, quando a gente tira a raiz, essa diferença diminui drasticamente, mas se for uma conta que a gente não tira a raiz, que não for necessário tirar a raiz depois, a gente perderia muito. Tirando a raiz, a gente não perde tanto, porque a raiz ela diminui esse erro, né? A gente ficaria com 232 com 68. Mas se vocês pensarem em algo, isso aqui dá 8 centímetros, mais ou menos, de diferença. Dependendo, e principalmente na edificações, como diria um colega meu, em obras grandes, meio metro não é nada, já é suficiente para não passar uma coisa por uma porta, né? Por exemplo, ou não caber, se eu pensar em um móvel, não caber o móvel na parede, e assim por diante. Então, precisa ter bastante cuidado com essa questão. Então, sempre é bom carregar mais casas decimais, para não dizer todas, né? Se puderem usar todas as casas, memória da calculadora, coisas assim do tipo. Bem, agora eu quero que vocês resolvam uma questão. Que eu vou dar uns minutinhos aqui para vocês. Que é essa questão aí. Eu tenho que descobrir esse X aqui. Uns poucos minutos aí. Quando concluírem, vão falando e vão avisando, por favor. Tá pronto? Sim. Miriam também encontrou 7. Sim, também encontrei. Alguém encontrou outro valor? Ou trancou em alguma parte? Eu não sei se vão captar o áudio, mas parece que eu estou andando de moto, mas na verdade estão cortando a grama aqui na frente da minha janela. Quer dizer, lá embaixo. Pergunta, gente, dessa questão aí. Pera aí, professor, tô terminando. Tranquilo.
Foi? Fechou? Isso aí. Alguém vai me perguntar, pode fazer mais direto? Pode, sem problema nenhum. Eu só fiz o mais passo a passo possível para deixar bem claro o que está sendo feito. Ok? Pergunta, gente. Confirma. Mais esse um agora. Um único cuidado ou observação a respeito dessa questão. Ela teria ali um enunciado, né, um probleminha assim que usa essa figura, mas já vamos direto para o uso dela. O que nós temos de informação aqui? Temos dois ângulos. Consigo descobrir o terceiro? 60. Isso. Por que tem que fechar? 180. 180. 180. Então aqui vai ser 60. E agora, quem são os lados ou quem são os ângulos que a gente tem aqui e que lei que a gente vai usar? A lei dos senos. Vamos usar a lei dos senos, porque lembra aquela minha dica que é, se eu tenho só um lado e preciso descobrir o segundo, a lei dos cossenos vai ser muito complicada. Porque eu vou ficar com dois lados como variável. Quer dizer, para não dizer que vai ser impossível resolver, né? Então eu tenho dois lados, eu tenho que descobrir, não adianta usar a lei dos cossenos. Tá? Então, usando a lei dos senos aí, por favor, se atraquem uns minutinhos para vocês. Tá pronto? Tá pronto, não sei se tá certo. Quanto que deu, Mariana? Deu 4 raiz quadrada de 6. Isso. Mais alguém chegou por aí? Eu também achei 4. Raiz quadrada de 6. Eu cheguei por aí também, professor. Por aí? O que quer dizer o por aí? Mesmo resultado delas. Ah, tá. Não, que por aí, né? Por aí pode ser. Eu cheguei em 2 raiz quadrada de 6, mas é por aí, né? Todos chegaram em 4 raiz de 6? Milena, não tem problema. Nós já estamos caminhando para os finalmente também. Tá? Não te preocupa. Caso alguém não tenha conseguido, boa semana. Qualquer coisa, só te informo com os demais aí. Cadê? Aqui.
Então, só para arrematar essa daqui, então a gente vai ficar com 8 sobre o seno de 45 igual ao D sobre o seno de 60. Então, vou ter 8 raiz de 2 sobre 2, D sobre raiz de 3 sobre 2, multiplicando cruzado, vou ter o D que multiplica raiz de 2 sobre 2, igual a 8 vezes raiz de 3 sobre 2. Esse 2 é que eu posso cancelar com esse 2 do outro lado que está dividindo, ou um ou outro. Posso cancelar com o 8 que está aqui, não posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Então, eu vou cancelar com esse 2 aqui. Vou ficar, então, com o D, que vai ser 8 raiz de 3 dividido por raiz de 2, racionalizando. 8 raiz de 6 dividido por 2, simplifico ainda aqui. Fecho, então, em 4 raiz de 6. Beleza? Todo mundo? Chegaram aí? Alguma dúvida? Bom, gente, a princípio era isso. Tá? Alguém tem alguma dúvida ainda dos exercícios? Pode perguntar, que já olhou, ou se ainda não olhou e depois, agora nos próximos dias, quiser me chamar. Eu estou pensando... eu estou pensando no seguinte, sobre a questão do horário de atendimento. Eu já disponibilizei para vocês, comentei sobre pelo Face, pelo Instagram, à medida que vocês precisarem. Tá? E vou oferecer, a princípio, seria na segunda-feira, às 15h30, às 13h30 da tarde. Seria um horário interessante para vocês? Teria uma aula, coisa do tipo? As nossas aulas estão só de manhã. Só de manhã. Pode ser, então, Fico à disposição. Se tiverem dúvidas, tem esse horário. Ou aí a qualquer horário que fique melhor para vocês, né, pelas redes sociais, aí, pelo Face ou pelo Instagram. Ok? Tranquilo, professor. Bom, gente, era mais ou menos isso para hoje. Semana que vem, então, segunda-feira, tocamos adiante. Uma boa resto de semana, hein? Um bom final de semana, se cuidem. E aí, na segunda, nos encontramos novamente. Certo? Certo, professor. Boa semana para o senhor. Valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau, bom Tchau, dia. professor. Bom dia. Bom dia, até mais.